Zelensky faz a sua primeira viagem oficial desde o início dos conflitos e consegue nos Estados Unidos, pelo menos até o momento, Patriot, talvez um dos sistemas mais avançados dos Estados Unidos de defesa antiaérea, em um pacote já acima de 1 bilhão e pode chegar, pasmem, a 45 bilhões de dólares. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. O Putin, em resposta a esses avanços, e porque ele já faria mesmo, claro, tá? Anuncia que o míssil interbalístico, conhecido como Sarmat, que pode carregar dezenas de ogivas nucleares e é conhecido como Satanás II, está pronto. Anuncia também um reforço ali das suas posições no noroeste do país. Claro, em temor, segundo ele, à OTAN. Afeganistão, infelizmente, tem a notícia de mais opressão contra as mulheres por parte do Talibã, que recentemente, ano passado, reconquistou o poder. Enquanto isso, o Reino Unido passa por intensas manifestações, intensas greves. Há semanas atrás, dos enfermeiros, a primeira vez, tá, do Sindicato dos Enfermeiros, fazendo greve no país, e agora dos ambuleiros, os motoristas de ambulância. O que está acontecendo no país? O Irã garante, na verdade o Biden garante, que o acordo nuclear com o Irã está morto e que o Irã vai ter sim armas nucleares, e Venezuela e Bolívia devem fazer parte do Mercosul, segundo o nosso futuro chanceler. Twitter, segundo denúncias dos próprios funcionários em conjunto com Elon Musk, interferiu em processos políticos no Oriente Médio, Síria, Irã e Iraque. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que eu conto muito com o seu apoio. E claro, se você quiser contribuir para que eu continue produzindo aqui conteúdos completos, diários aqui para vocês, seja membro, que isso ajuda bastante financeiramente, ou claro, uma contribuição aí também é uma de grande ajuda, tá? Galera, se não, só seu like, seu engajamento, sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, o Zelensky, como eu disse para vocês, ele tá fazendo, no momento que eu tô gravando o vídeo, tá? A primeira viagem oficial dele, depois do início dos conflitos. Ele até foi convidado lá no comecinho a sair do país. E ele falou que ele não precisava de carona, precisava de armas. E pelo menos até o momento cumpriu ali com a sua promessa, né? Essa viagem foi feita, pensada lá em dezembro, no comecinho, né, dia 11 de dezembro, e está sendo feita agora nesse momento, após o acordo entre Biden e Zelensky, e ele vai fazer uma visita ao Biden, depois vai fazer uma visita também ao Capitólio, para discursar para os congressistas. O grande objetivo do Zelensky, claro, é obter mais apoio, lembrando que a gente está passando agora pelo inverno do continente europeu, e a Ucrânia está com praticamente 50% da sua energia e da água, abastecimento comprometidos. É uma situação gravíssima dos ucranianos. E uma ajuda dos Estados Unidos, o grande líder da OTAN, o grande parceiro da Ucrânia nesse momento, é mais do que essencial. Os democratas, eles se mostram, via de regra, um pouco mais dispostos a fazer essa ajuda. Tanto que o Biden já ajudou com bilhões de dólares a Ucrânia, e ele já anunciou, o Antony Blinken, né, que é o secretário de defesa aí, em conjunto com Biden, uma ajuda de mais 1,85 bilhão de dólares para a Ucrânia no momento, e mais finalmente o que era tão temido pelo Peskov e pelo Putin, o sistema Patriot de defesa antiaérea. Ele atinge ali caças, alguns mísseis de cruzeiro, enfim. Então, eu diria que a Rússia ela vai ter que, para conseguir agora atingir o território ucraniano, é só um Patriot por enquanto, mas já é uma baita vantagem geopolítica e militar, tá? Vai ter que aumentar pelo menos os seus esforços. Fora que isso pode representar um tipo de ataque ucraniano a um território russo também, isso segundo a Rússia, tá? Então, assim, as preocupações elas vão aumentar bastante. E as declarações que o Zelensky vai fazer, a gente não pode esquecer que acabou de ter eleição nos Estados Unidos e os republicanos, que via de regra, tá, são um pouco mais contrários a esse grande financiamento que os Estados Unidos dá para os ucranianos, eles têm maioria na Câmara agora. Não é maioria no Senado, né, mas são maioria na Câmara. Isso pode representar uma dificuldade de ajuda para a Ucrânia no futuro próximo. Talvez por isso que o Zelensky vá fazer esse pronunciamento ali, né? Lembrando, pessoal, que há um plano até de 45 bilhões de dólares para serem financiados ali para os ucranianos para o ano que vem. Só que isso precisa ser aprovado pelo parlamento, pelo Congresso, talvez por isso o discurso do Zelensky. A Rússia, para não deixar barato, o Putin, né, inclusive, ele anunciou que o seu sistema ali de defesa, aliás, o sistema de ataque de míssil interbalístico, conhecido como Sarmat,
para vocês terem uma noção, ele é conhecido como Satanás II, ele consegue desviar de todos os sistemas de defesa antiaéreos que existem no mundo hoje, segundo Putin. Para vocês terem uma noção da capacidade de deslocamento dele, ele pode chegar até 18 mil quilômetros de distância. O Putin fala que ele pode viajar pelo hemisfério sul, pelo polo norte, polo sul e tal, e que ele consegue carregar até 15 ogivas nucleares dentro dele. Então, isso é um baita poder de ataque que a Rússia vai ter. Isso, claro, se as promessas realmente forem válidas, e aparentemente são, tá? Houve testes com esses mísseis esse ano. Foi uma coisa que, inclusive, assustou o mundo. Na época, os Estados Unidos falou que não estava preocupado, porque a Rússia fez tudo de acordo com o planejado, realmente. A Rússia avisou os Estados Unidos que ia fazer o teste e tal, mas agora, segundo Putin, ele pode ser colocado para uso. Segundo Putin, cerca de 91% de todos os materiais de bombas nucleares, de materiais nucleares, armas nucleares, já estão modernizados. Então, a Rússia vai ter que lutar com todas as suas armas, assim como, segundo Putin, a OTAN também já vem fazendo. Até por isso, o expansionismo ali da OTAN, o serviço militar da Rússia garantiu que vai ter que ter uma manutenção de mais tropas a noroeste do país, mais gastos militares a noroeste do país. Provavelmente falando de tentar garantir a soberania de Belarus, que assinaram mês passado um acordo de defesa conjunta, e um possível mandar armas, né, da OTAN para Letônia, Lituânia, Estônia, enfim, Polônia, né, que são países que estão muito próximos do território russo. Então, por isso, aumento desse poder militar. Cara, não é por nada não, né, mas vocês estão percebendo como a situação está ficando cada vez mais tensa. Armas mais poderosas estão sendo colocadas para negociação. É óbvio que isso preocupa bastante o mundo. A gente teve a notícia também super difícil, né, super complicada, que o Afeganistão, o Talibã, que tomou o poder do Afeganistão desde a atabalhoada saída do Biden ano passado do Afeganistão, o Talibã voltou ao poder. E o Talibã, inicialmente, eu até falei, né, ele tinha prometido ser um Talibã meio que 2.0, assim, um Talibã mais paz e amor, a gente vai respeitar as mulheres, vai ter inclusive mulheres em cargos públicos. Por quê? Porque o Talibã precisava estabelecer relações diplomáticas. Você só consegue ter ajuda humanitária, comércio, etc., se alguém reconhece o seu governo como governo oficial. E outros países não vão reconhecer o Talibã como governo oficial se o Talibã oprime as mulheres, se não tem direito para minorias, se não respeita os direitos humanos. Então o Talibã ele tentou se mostrar inicialmente mais aberto, um pouco mais... Não o Talibã que foi no final da década de 90 até 2001, invasão do Afeganistão. Mas, com o passar do tempo e com a dificuldade em estabelecer esses acordos geopolíticos, mesmo com esse Talibã um pouco mais paz e amor a princípio, a coisa ela vem mudando. Para vocês terem uma noção de algumas medidas que foram tomadas, as meninas já estavam proibidas, por exemplo, de viajar sozinha, proibidas de frequentar o ensino médio ali no país. A gente não tinha, por exemplo, mulheres em cargos públicos e a obrigatoriedade do uso da burca ou do hijab no país. Agora, com a proibição de frequentar as faculdades, mais manifestações aconteceram em protestos no país, tanto de homens e mulheres e tal, e inclusive vários países já se pronunciaram. O Antony Blinken dos Estados Unidos, Antônio Guterres da ONU, o Rishi Sunak, por exemplo, do Reino Unido, todos demonstrando mais preocupação e, claro, menos ajudas humanitárias e possibilidade de conversação com o Afeganistão. Notícia triste ali, principalmente para os moradores, claro, do país. O futuro chanceler do Brasil, nomeado aí pelo Lula, ele já anunciou que dentre as suas políticas de relações exteriores, ele pretende fazer com que a Venezuela volte ao Mercosul. Lembrando que a Venezuela, ela faz sim parte do Mercosul, mas por não respeitar a democracia e os direitos humanos, desrespeita o Acordo de Ushuaia, que foi assinado por todos os países que fazem parte, né? Então a Venezuela ela faz parte, mas ela está suspensa do bloco. A Venezuela, ela conseguiu fazer um breve acordo com a oposição. As próximas eleições possivelmente vão ser eleições que vão ter vistorias internacionais, ao contrário de todas as últimas eleições e o que o Maduro fez. Cara, não dava para aceitar a Venezuela sobre aqueles moldes, claro, mas a Venezuela, percebendo que o mundo precisa do seu petróleo e a Venezuela precisa dos investimentos, até já contei para vocês, deve crescer esse ano 12%. Não é? Não, que beleza, vamos mudar para a Venezuela. Claro que não, né? Situação extremamente difícil, mas ela está tentando mostrar um pouco mais de abertura democrática. Talvez isso. E claro, uma parceria geopolítica mais importante do Brasil com outros países de esquerda
favoreça a entrada da Venezuela no bloco. E outro país que pleiteia há muito tempo que é a Bolívia. A Bolívia é um membro associado que deseja se tornar um membro pleno. Por enquanto, está parado no Congresso, não só do Brasil, mas de outros países também, a aprovação, e o chanceler garantiu que vai fazer de tudo para que a Bolívia também faça parte desse bloco econômico. O Reino Unido vem passando por intensas manifestações, muito por conta da inflação no país. A inflação que está batendo na casa dos 10% faz com que você tenha que ter, teoricamente, claro, o aumento salarial também na casa dos 10%. Na semana retrasada, a gente teve, pela primeira vez, o Sindicato dos Enfermeiros do Reino Unido, que já tem mais de 100 anos, lembrando que o Reino Unido ele também tem um sistema público de saúde, né? Que é o Serviço Nacional de Saúde, conhecido como NHS, eles fizeram uma mobilização, uma greve, garantindo que o salário ele não tem reajuste há muito tempo e que, além de tudo, é uma precarização das relações trabalhistas e do próprio trabalho, no sentido que, como você tem um péssimo pagamento dos enfermeiros, ninguém mais quer virar enfermeiro. Se não tem enfermeiro, o enfermeiro que já tem, ele é obrigado a trabalhar dobrado, sob péssimas condições, momento de pandemia, outras doenças, tal. Então eles fizeram uma greve depois de mais de 100 anos de existência. Dessa vez, foram os motoristas de ambulância. E aí, claro, os enfermeiros são super importantes, tal, mas tão importantes quanto são os motoristas de ambulância, porque você tem uma série de pacientes que não conseguem ser transportados ali para o hospital. Os ministros garantiram que isso é um atentado à saúde do Reino Unido e o sindicato garantiu que, na verdade, um atentado seria o mau pagamento aos motoristas de ambulância. Por enquanto, o exército que vem dando conta de fazer o transporte desses pacientes, mas é claro que eles não têm treinamento adequado, não podem fazer algumas manobras específicas, e isso pode comprometer bastante a saúde do país. Percebam, né, pessoal, a complicação por conta da inflação e a guerra da Ucrânia, a pandemia, enfim, tudo o que aconteceu aí nos países da Europa. E para finalizar o nosso vídeo, na verdade, mais duas notícias. Primeiro, a questão do Irã, né? O Irã, que tinha assinado um acordo com Obama em 2015, prometendo os Estados Unidos fiscalizar o país, e em troca, o Irã, as sanções econômicas frente ao Irã seriam finalizadas e os Estados Unidos poderia fiscalizar o país. O Trump saiu desse acordo, alegando que o Irã estava desrespeitando o acordo e que o Irã armava grupos terror, não posso falar no YouTube, listas, né? O Biden, ele tentou voltar ao acordo com o Irã, né? Governo democrata e tal. Mas isso desagradou antigos aliados, como Israel, como a Arábia Saudita, e não conseguiu se aproximar do regime dos ayatolás. Hoje, o Biden deu uma declaração, para alguns membros ali falando, até uma garota que falou, né? Ô Biden, e aí? O que vai acontecer? Você vai voltar com o acordo com o Irã? Daí o Biden falou, olha, de verdade, o acordo está morto. O Irã vai sim ter armas nucleares. E isso é bastante problemático para a situação do Oriente Médio, por quê? Porque existem países como Israel que têm armas nucleares, até agora não assumiram, mas todo mundo sabe que tem. A Arábia Saudita, que é uma grande potência militar, ainda não nuclear, mas tem rivalidades super importantes com o Irã. Então isso pode aumentar o nível de tensão, lembrando que Israel já garantiu que não vai esperar o Irã desenvolver suas armas nucleares para atacar o país. Com essa declaração, o Biden garantindo que o Irã vai sim ter armas nucleares, óbvio que isso é extremamente preocupante para toda a estabilidade do Oriente Médio. E agora sim, para finalizar o nosso vídeo, a questão do Twitter, né? O Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk, né, que garantiu a tal da liberdade de expressão e tal, ele até fez, né, uma perguntinha, uma enquetezinha ali, e eles garantiram que, na verdade, assim, você quer que eu continue como CEO, né, do Twitter? Ou quer que eu coloque alguém no meu lugar? Se eu não me engano, ganhou sim, né? As pessoas não queriam que o Elon Musk continuasse como o chefe ali do Twitter. Mas ele vem divulgando outras informações e garantiu ontem, junto com alguns jornalistas, alguns funcionários, que o Twitter ele teve participação direta na manipulação da opinião pública em conjunto com o Pentágono, o sistema militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos interferiu com propaganda por meio do Twitter, maneiras, comportamentos, por meio de algoritmos, no Iraque, fazendo propaganda anti-Irã, segundo o Twitter, na Síria, a Síria que passava pela Guerra Civil, ainda passa um pouquinho, né? Pela Guerra Civil, o Exército de Libertação da Síria, que era a favor da democracia pensada pelos americanos, tendo muito mais respeito, muito mais relevância pelo algoritmo, e também na Guerra Civil do Iêmen,
onde você tinha os Houthis contra o Hadi é apoiado pela Arábia Saudita, que por consequência era apoiado pelos Estados Unidos. Também propaganda a favor do Hadi. Ou seja, as plataformas interferindo na democracia e em processos políticos aí de outros países. Fica a pergunta aí para vocês. Como regular para que essas plataformas, que são controladas por pessoas que têm ambições, opiniões políticas e apreços por mais uns governantes do que outros, não manipulem a democracia de outros países? A gente pode até fazer um vídeo no futuro sobre isso, hein? Se vocês querem, pessoal, deixa no comentário. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.